Bom, novamente, só para complementar alguns assuntos que nós entendemos serem pertinentes também, importantes, a gente também confirma hoje que nós estendemos aqui o vínculo, tanto do Thiago Galhardo como do Edenilson, cada um deles por mais um ano. Então, o Thiago, o contrato dele vigorará até final de 2022 e do Edenilson até final de 2023. Foram situações que nós já vínhamos conversando com os atletas, com seus agentes, e por uma questão também de preservação até do ativo do clube, no momento que a gente se encontra, de manutenção daquilo que temos, né? Se, infelizmente não temos hoje a condição de ir ao mercado para melhorar ainda mais o nosso elenco, uma das soluções que tínhamos era justamente a manutenção de atletas importantes, e nós julgamos aí que o nosso elenco todo é importante, vem mostrando isso, e então eu aproveito aqui para confirmar oficialmente a extensão do vínculo de ambos. Caetano, boa tarde, tudo bem? Olha só, a minha pergunta é justamente sobre esse grupo do Internacional, mas não parecida como a gente fez agora mais recente, depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Maurício, o próprio Yuri Alberto, outros jogadores com menos de 25 anos até, né? Caso do Bosquilha, Marcos Guilherme, todos esses têm mais ou menos essa idade, alguns mais jovens, teve lançamento do Fux, do Zé Gabriel. Eu queria saber, esse projeto tem sido a longo prazo? E aí a gente ouve também, talvez, porque o Cudê falou sobre a mochila da responsabilidade para esses jovens, é de não querer forçar esses jovens e aí botar uma expectativa muito alta, e aí o Inter tem um projeto com esses jogadores para longo prazo e talvez não para o agora? Não, eu não vejo como longo prazo, poderia dizer que é médio prazo. Já a gente falou após o jogo, eles não são discursos conflitantes ou excludentes, né? O clube ele tem um projeto de médio prazo, que é quando fazer qualquer tipo de investimento, seja ele numa troca, seja ele até num investimento na aquisição, como foi os casos de Bosquilha, principalmente, Marcos Guilherme. Quando vem algum jogador por empréstimo, a gente também sempre procura adquirir um pedacinho, porque se existe uma negociação onerosa, que ela não seja somente por um empréstimo, que ao final do período o atleta volte para o seu clube e o Internacional não fique com nada, né? Tivemos um exemplo de êxito nesse modelo de negócio, foi o caso do Gustavo, em que tínhamos aí um valor para pagar de empréstimo, era exigência do Corinthians na época, e a gente optou então por transformar esse valor parcelado em uma aquisição. Logo depois ele foi vendido, o Inter não só recuperou, como também teve um ganho. E é natural que a gente busque jogadores, às vezes, que, quando possível, que tenham já resultado imediato, e jogadores também que consigam servir de ativo, né, no futuro, mas eu vejo médio prazo. Não são situações excludentes, não. Nós tivemos jogadores que vieram nesse período, Renzo Saravia é um deles, que veio também para jogar, Musto, Leandro, Abel, citaria alguns outros tantos que chegaram esse ano, com esse outro perfil. Eu acho que é natural, quando você monta um elenco aí, procurar equilibrar bem. É isso que a gente está tentando fazer, mesmo sem as condições financeiras que outros clubes possuem. Caetano, boa tarde. Você falou das condições, né? A gente sabe que se as condições fossem melhores, obviamente que a intenção do dirigente também é dar as melhores condições, os melhores jogadores ao seu treinador. Mas até para oportunizar a ti, ficou essa coisa do discurso do Cudê sempre ressaltar, né, esse limite do grupo do Internacional e o limite financeiro, em que pese ser verdade, de repente, mas você chegou a falar com ele para que ele, de repente, fale menos publicamente sobre isso? E como são as conversas entre vocês sobre esse assunto e os limites financeiros que o Inter tem por hora? Não, acho que tu pegaste bem aí. Minha função é ser diretor executivo de futebol, né? Um diretor esportivo. Qual dos dirigentes remunerados de futebol que não gostariam de ter um elenco, né, vasto,
ter mais opções e conseguir fazer maiores investimentos, né? Isso eu entendo que seja o desejo. Porém, as limitações e as diretrizes aqui do Conselho de Gestão, do presidente, elas, nesse momento, por conta de todo o cenário que nós já vivemos, né, esse ano, acabaram nos impedindo. Tudo que a gente conversa aqui com vocês podem ter certeza que quase 100% a gente fala entre nós, né? Tanto o Tchatcho, ele sempre solicita a vinda de reforços, o que também é o dever dele, e o nosso dever é buscar alternativas para atendê-lo, né? Atendê-lo e atender ao clube. Muitas das vezes a gente não tem êxito, não temos recursos, não temos condições, né? Hoje a gente está aqui apresentando um atleta porque a gente se utilizou daquilo que no futebol chama-se moeda de troca, né? Mas nem sempre esse modelo é possível. Nós temos alguns tantos compromissos aí importantes a serem honrados até o final desse ano, principalmente, e nós temos dificuldade, sim, de que esses compromissos sejam cumpridos por tudo aquilo que também já foi falado, né? O ano, ele acaba que termina dia 31 de dezembro, mas a competição em fevereiro. Então, realmente é um ano totalmente atípico, muito difícil. E o que eu ressaltei foi que, apesar de tudo isso, a gente vem disputando em todas as frentes com bons resultados. Méritos do grupo, méritos ou principalmente da comissão técnica. É isso. Todos nós que estamos no Internacional, a gente disputa na parte de cima da tabela sempre, ou pelo menos tem intenção, né? Mas eu gostaria, presidente, conselho de gestão, o Internacional como um todo, atender, né, todas as nossas necessidades, né, e principalmente até as nossas fragilidades, porque gostaríamos de ter um elenco, certamente, com o maior número de opções, o que não invalida dizer que nós temos um bom elenco, um grupo de qualidade, um grupo qualificado. É isso. Não é nenhum discurso conflitante, mas é uma realidade, infelizmente, que a gente enfrenta lá atrás. Quando projetamos isso na vinda dessa comissão técnica, o cenário era outro, né? Infelizmente, muita coisa aconteceu e algumas situações que tínhamos encaminhadas, elas acabaram não acontecendo. Nos resta lutar aí com as armas que temos e entendo que a gente tem boas armas e se não melhor, mas em igualdade de condições de quase a grande maioria dos demais clubes. Rodrigo, boa tarde. Levando em consideração tudo isso que tu citaste na última resposta, né, a questão financeira do Inter, os problemas da pandemia e a situação que já não é de hoje, que o Inter tem dificuldade, o torcedor do Inter pode ter certeza que não chegará mais nenhum reforço nos 4 dias restantes de janela. E te pergunto, a questão eleitoral, a incerteza política do Internacional, ela também é um limitador no seu trabalho hoje para contratar jogadores? Bom, eu não posso cravar porque que não vai chegar ninguém, ou talvez até que não saia, porque isso no futebol, assim, para que a gente pudesse vir aqui apresentar o Maurício, e muitos de vocês nos questionavam no decorrer da negociação, e eu sempre fui muito zeloso nessas, né, cauteloso ao extremo, porque já vi muita coisa. Às vezes você tem uma situação encaminhada, o Potker não era para ter ido para o Cruzeiro, nós tínhamos uma situação quase que sacramentada de uma transferência dele para a Turquia, trocando documentos, e no apagar das luzes isso não se concretizou. Então, é difícil, nós vamos seguir a nossa luta aqui, tentando achar alternativas, possibilidades, porque a gente também entende que o mundo ideal para nós é que tenhamos mais opções. Entre o mundo ideal e o real, né, que é o que a gente enfrenta, só tem uma distância. Então, vamos esperar. Eu acho pouco provável que a gente consiga, mas vamos esperar os prazos se encerrarem. Em relação à questão política, assim, não vejo dessa forma. Eu vou estar o tempo todo aqui com o meu nível de comprometimento elevado, como sempre foi, pensando no melhor para o Internacional e planejando, né, o futuro do Internacional. Eu acho que, independentemente de como será 2021, a minha função, ela exige que haja planejamento de continuidade.
e para que haja planejamento de continuidade, eu preciso projetar o futuro. E quando a gente fala das situações que eu citei aqui, de Edenilson, de Galhardo, de situações ainda a serem resolvidas, como o caso do Dali, como o caso do Musto e do Saravia, é porque nós estamos pensando dioturnamente no futuro do Inter. Então, dessa forma que eu talvez a questão de possibilidade de algum tipo de influência nessa questão eleitoral, talvez a possibilidade que o clube fica, por conta disso, um pouco engessado no que diz respeito à antecipação de algum recurso, né? Porque isso realmente estatutariamente não pode acontecer. Então, se nós temos, eu já falei isso, muitas das premiações relacionadas ao desempenho esportivo, pay-per-view, do Campeonato Brasileiro, elas só vão acontecer em início de março, né? E o dezembro está aí com sem número de compromissos aí assumidos com esse elenco, fornecedores, enfim. Então, talvez por isso. Mas no mais aqui, te confesso que seguimos da mesma forma, com o mesmo nível de comprometimento, visando sempre o próximo jogo, visando sempre ganhar a próxima partida, e que estejamos vivos aí em todas as competições. Esse é o nosso mote atual. Boa tarde, Rodrigo. Sobre a situação, o atleta Cezinha, o Inter está saindo do Inter, não sei se chegou a ver a rescisão, mas explica um pouco, a não permanência do Cezinha no Inter é algo negocial, algo que envolveu somente a negociação com o Três Passos, ou é algo também de avaliação técnica e até de outros aspectos desse jogador? Não, na verdade, um jovem também, né? Um menino aí que realmente entregou coisas importantes ao Internacional. Ele estava sob empréstimo. O Internacional teria que fazer um aporte financeiro até 31 de dezembro. E passou um período aqui treinando no profissional, principalmente naquele período pós-pandemia. E aí foi uma conjuntura de fatores, né? Uma avaliação que ela não é apenas técnica, ela também é financeira. E entendeu-se que o Inter, e comunicou seus agentes e ao próprio Três Passos, que é o detentor dos seus direitos, que o Inter não faria essa aquisição. Bom, no segundo momento, encontramos aí um denominador comum para que não prejudicássemos também a carreira do atleta e que o Inter também não ficasse numa situação totalmente, digamos assim, desprotegida. E aí nós, negociando com o TAC, e vamos ficar com um percentual de uma venda futura junto ao TAC. Com isso, o clube propôs uma rescisão, nós resolvemos aceitar, estamos falando aí de ainda 50 dias antes do término do vínculo, para que ele possa, né, ter um outro direcionamento na carreira, o Internacional preservado em parte dos direitos, para que no futuro, quem sabe, esse atleta que já nos deu um resultado esportivo nas divisões de base, possa dar um resultado também financeiro, né, para os cofres do clube, em parceria com o Três Passos. Rodrigo, retomando o assunto das contratações, o Cudê já falou até em algumas posições, né? Falava de um meia, agora chegou o Maurício, falou de um atacante. É realmente essa posição no mercado que o Inter está mais em alerta nesse momento? Olha, assim, tem determinados assuntos que eles são estratégicos. O que eu posso te dizer é que a gente vem trabalhando muito, tentando de todas as formas, como eu disse, encontrar soluções para melhorar o nosso elenco, atender ao Tchatcho, mas a gente tem, sim, limitações muito importantes. E o ideal mesmo seria que tivéssemos o maior número de opções em todos os setores, né? Então não dá para eu ficar aqui abrindo prioridade 1, 2. Nossa prioridade é que a gente viabilize alguma situação. Hoje, posso dizer para vocês, algumas tantas tentativas que fizemos, mas não temos nenhuma negociação em curso. Ou seja,
com possibilidade de finalização imediata, assim. Nós vamos seguir trabalhando, ainda temos o final de semana para tentar viabilizar alguma coisa. Mas volto a dizer, não é gerar uma expectativa, uma falsa expectativa daquilo que a gente tem como limitação. Tudo bem, Caetano? Boa tarde. Em relação às renovações de contrato, negociações, pelo menos para isso, com o Musto e também com o D'Alessandro, em que pé estão essas duas situações e o que o D'Alessandro tem passado para a direção em relação ao futuro da carreira dele? Bom, assim, por que a gente fala, né, no interesse de todos, né, da renovação? O campeonato ele não acaba em dezembro, né? E os atletas são os protagonistas, né? E nós temos um elenco que provavelmente seguirá quase que na totalidade ano que vem. Essas questões relacionadas, eu vou me deter principalmente no caso do D'Alessandro, que sempre pediu para nós fazer uma avaliação muito pessoal, profissional. Eu já disse isso outras vezes, a gente já conversou também com o agente dele, com ele próprio, a gente vem conversando e em algum momento, espero que isso não se arraste até dezembro, a gente possa ter uma definição de como que vai ficar a situação dele, porque nós contamos com ele, obviamente, já repeti inúmeras vezes aqui a importância dele dentro e fora de campo, o que ele representa para o clube, o que ele representa para o grupo, a importância dele, e a gente espera que ele continue. Mas, como eu disse, não é um desejo que pode prevalecer somente o do clube, né? A gente vem conversando para que ele também se conscientize da importância que ele tem na continuidade aqui conosco. E o do Musto, já desde lá de trás, a gente já falou com o agente dele, com o próprio Deportivo Huesca, para que tivéssemos a possibilidade de extensão. Ainda não temos uma posição firme, porque ele tem vínculo ainda com o clube espanhol, o que muitas das vezes não facilita, né? Então, ainda vamos ver como é que a coisa caminha aí no mês de novembro, porque dezembro tá aí, a gente precisa ter a certeza daqueles que estarão conosco aqui ano que vem. Caetano, boa tarde. O Inter se classificou na Copa do Brasil, tem o sorteio agora, né, na sexta-feira, mas eu te pergunto assim, até em cima das contratações, a premiação de avanço da fase, mesmo que esse recurso venha depois, mas ele já está provisionado porque o Inter avançou. Essa premiação de avanço para as quartas de final pode ajudar em alguma coisa na busca de vocês por contratação? Ou vocês estão colocando isso em outra rubrica e isso nem entra no orçamento do futebol? Se estivéssemos numa situação que não fosse totalmente adversa e peculiar, talvez pudesse. Mas hoje não. As reuniões que temos com o financeiro, no qual eu, como executivo, participo também, né? Porque eu me relaciono com todas as áreas do clube, não é uma situação única e específica do departamento de futebol, né? Porque até para que haja o entendimento, né? Um executivo de futebol ele não fica restrito somente ao dia a dia do futebol, né? Eu não posso estar aqui restrito a coordenar apenas as questões de logística, de treinamento, de relação com os atletas. Eu tenho sim que me comunicar, tenho que interagir, tenho que dividir responsabilidades com as demais áreas do clube. E ontem mesmo, quando nós demos folga geral aqui estávamos no clube justamente para ver quais são as receitas que temos pela frente, e a prioridade 1 e 2 é pagamento de salário e de imagem. Ela não sobra para isso, vocês podem ter certeza disso. Sem falar que parte das premiações, elas também são direcionadas para os atletas, e nós, infelizmente, ainda não conseguimos cumprir com isso, por conta do grave problema financeiro que a gente enfrenta. E aí vale ressaltar esse grupo também, né? Aproveitando a tua pergunta, de que tem sido altamente compreensivo no que diz respeito a essas questões das premiações. Então, em momento nenhum diminui o nível de comprometimento, de entrega, responsabilidade. Jamais fariam isso, e por isso que a gente tem o dever aqui de exaltar o profissionalismo de todos eles. Então, assim, a rubrica que eu poderia dizer que essas premiações vão é para pagamento de salário e de imagem. E ainda falta, né? Obviamente que falta, porque estamos falando aí do clube como um todo, né? Não é só o departamento de futebol, não. São funcionários
que merecem e devem o mesmo respeito que todos que aqui estão.